vamos direto à nossa correspondência internacional. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a queda de Bashar al-Assad é um dia histórico. Ele falou também que a crise da Síria é resultado direto do golpe de Israel contra o Irã e o Hezbollah. Priscila Yazbek traz mais informações, conflitos que neste momento se interligam, Priscila, e podem, claro, se influenciar, como é o caso do que Benjamin Netanyahu acaba de dizer. Exatamente, Gabriel. Bom dia a você, Américo, a todos que nos acompanham. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, então, se manifestou e disse que a queda de Bashar al-Assad é a queda de um grande elo no eixo iraniano e disse que este é um dia histórico. Também o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, se manifestou e disse que Netanyahu e ele instruíram os militares israelenses a aproveitar a zona tampão e os pontos de controle israelenses a fim de garantir a proteção de todas as comunidades israelenses nas colinas de Golã. Também o ex-ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, disse que a agitação na Síria que levou à queda de Assad foi um desenvolvimento estratégico para a região e tropas israelenses já foram vistas ao longo da linha de cessar-fogo entre a Síria e as colinas de Golã, que foram ocupadas por Israel, enquanto os rebeldes sírios faziam a deposição, então, do regime de Bashar al-Assad. Agora, trazendo um contexto para entender essa questão da zona tampão, também das colinas de Golã, das relações entre Israel e a Síria. Essas relações são marcadas por décadas de hostilidade, de conflitos armados e também da ausência de laços diplomáticos formais. Desde a criação do Estado de Israel de 1948, a Síria e Israel tiveram envolvidos em vários conflitos, como, por exemplo, a Guerra Árabe-Israelense de 48, a Guerra dos 6 Dias de 1967 e a Guerra do Yom Kippur de 1973. E aí, um dos pontos centrais dessa disputa é justamente essa região das colinas de Golã, que foi ocupada por Israel desde 1967, desde a Guerra dos 6 Dias, e essa ocupação que foi feita por Israel não é reconhecida pela comunidade internacional e é condenada pela Resolução 497 do Conselho de Segurança da ONU, que declarou que a anexação é nula e não tem efeito legal internacional. Portanto, uma ocupação de uma região síria por Israel que não é reconhecida pela comunidade internacional, por atores internacionais, como, por exemplo, a ONU. E aí, ao longo dos anos, houve tentativas de negociação de paz e de estabelecimento de relações diplomáticas formais entre Israel e a Síria, principalmente nos anos 90, inclusive negociações que foram intermediadas pelos Estados Unidos, mas sem grandes sucessos. E aí, a partir de 2011, com a guerra civil, a situação se complicou ainda mais e Israel passou a expressar preocupações não só com a guerra na Síria, a guerra civil na Síria, mas também com a presença de grupos militantes islâmicos, como, por exemplo, o Hezbollah, que é o grupo que atua no Líbano e que apoia o Hamas na guerra entre Israel e o Hamas, e também com o Hamas e outros grupos que são apoiados pelo Irã, mas que também têm presença na Síria. Depois disso, também com a guerra entre Israel e Hamas, também as forças israelenses fizeram alguns ataques a supostos núcleos de inteligência desses grupos, do Hezbollah, por exemplo, no Líbano e também na Síria. E depois disso, e mais recentemente também, houve ataques, por exemplo, como o ataque que aconteceu no dia 14 de novembro, que deixou pelo menos 15 pessoas mortas, que foi um ataque feito pelas forças aéreas israelenses na capital síria, Damasco. Então, essas tensões vêm se acirrando também mais recentemente por causa da guerra entre Hamas e Israel, levando a um envolvimento mais direto entre o governo israelense e também essas células que se encontram dentro da Síria, mas de toda forma o governo israelense, então, comemora essa queda do regime de al-Assad, mas sem deixar de lado as preocupações que tem por vir. Então, o que os analistas dizem é que, apesar da queda do regime de Bashar al-Assad, tem uma perspectiva de que um outro grupo islâmico passe a governar a Síria. Então, isso também gera preocupações sobre como vai ser a sucessão no poder da Síria e se esse novo regime vai ser hostil a Israel e se esses conflitos podem
continuar e se esses grupos também islâmicos que ficam e que são instalados na Síria também podem representar ameaças para Israel. Isso do ponto de vista, então, do governo israelense, que inclusive falou sobre o reforço da presença militar nessa zona tampão, nessa zona de cessar-fogo e na área das colinas de Golã. Volto com você, Gabriel.